Bom, pessoal, vamos lá. Então, iniciando, livro novo hoje, livro de HTML. E aí, eu vou ir bem devagar neste módulo, principalmente neste livro. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês tenham bastante calma. Tem alguns termos que são bem novos, tá? Então, não procurem assim, quando quando nós estivermos passando os comandos para vocês, não ficarem apreensivos ou com medo, tá? Outra coisa, se tiver dúvidas, tem que perguntar, pessoal, tá? Não pode deixar a dúvida aí passar em branco, tá bom? Então, por favor, conforme vocês forem tendo dúvidas, uma coisa que eu falar e vocês não entenderem, por favor, perguntem, tá? Então, é um módulo que ele tem 6 aulas, se vocês forem olhar no livro, se eu não estou enganado, mas eu divido as aulas. E por que eu faço essa divisão das aulas, galera? Por que eu acabo tendo que dividir as aulas? Porque se não fizer assim, fica muita coisa de uma vez. Então, eu não vou ficar passando um monte de coisa correndo para que vocês não tenham entendimento. Então, fiquem tranquilos. Eu vou passar bem devagar, com bastante calma, né? Para que vocês possam ter, principalmente, um melhor entendimento. Então, para que vocês consigam entender certinho o que eu estou passando, eu vou ir bem tranquilo, tá bom? Bom, alguns recursos, o HTML é muito grande, né? Então, ele tem muitos comandos, tá? E aí, alguns recursos nós iremos aprendendo com o passar do tempo. Então, algumas coisas que eu vou passar para vocês não tem no livro também. E por que não tem no livro, pessoal? Porque o livro é falho ou porque está faltando as coisas? Não, porque o HTML, como ele tem uma padronização, hoje, pessoal, ele passa por muitas atualizações. Então, por exemplo, nós tivemos uma atualização no ano passado, e aí o livro de vocês já havia sido escrito, tá? Então, por isso que a gente aí tem essa pequena distinção de, às vezes, eu passar um comando para vocês e ele não ter no livro. Mas fiquem tranquilos que quando acontecer de ter algum comando, alguma coisa nova, eu vou passar para vocês. Vou falar, tem esse comando aqui, ele não tem no livro, eu vou pedir para vocês anotarem assim por diante. Outra coisa, como são códigos digitados, pessoal, procurem aí estar, né, digitando de alguma maneira, escrevendo, anotando, para que vocês não tenham problema, tá bom? Bom, então, o nosso objetivo a partir de hoje é falar sobre linguagens web especificamente. E as linguagens web, elas têm algumas denominações. Essas 3 são as que nós mais usamos. Então, o que nós mais utilizamos no nosso dia a dia ali de trabalho são essas 3 linguagens aí, que é HTML, as CSS ou o CSS e o JavaScript, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um. O HTML e o CSS tem um livro só para falar sobre isso, tá? Então, fiquem tranquilos que o aprendizado é grande. E aí, qual o objetivo desse módulo inteiro? O objetivo do módulo é passar para vocês um entendimento de como é o HTML e como ele funciona. Qual o seu correto funcionamento? Como que eu faço para digitar todos aqueles códigos? Como eu faço para entender como funciona uma página na internet? Como é que a página vai funcionar? Né? Esse é o objetivo principal. Vocês terem acesso a esses funcionamentos, tá? Igual eu falei para vocês, o livro ele tem aí
ele tem 6 aulas, mas, igual eu falei, possivelmente nós vamos ter que dividir. Essa primeira é dividida em algumas partes para que vocês tenham um entendimento cada vez melhor, tá? Bom, pessoal, e quais programas eu posso usar? Existem programas para PC. Na aula de vocês eu vou usar o Notepad++, ele é bem simples de usar, mas você pode usar qualquer programa que não tenha formatação. Como assim, pessoal? Como qualquer programa que não tenha formatação? Que você possa editar a extensão dele. Então, se você puder editar a extensão, você vai poder ali usá-lo, tá? Então, eu, por exemplo, esses são 2 que eu uso para PC, mas vamos supor que você tenha apenas o seu celular. Depois eu vou passar também, tem programas que fazem, que rodam aí lá no celular, tá bom? Bom, então hoje nós vamos falar um pouco sobre essa parte do que é o HTML, principalmente da parte da história da internet e como que a internet evoluiu, tá? Igual eu falei para vocês, nós vamos ir bem tranquilo para que vocês aprendam o máximo possível, tá? Bom, pessoal, mas como que a internet surgiu? Primeiro de tudo, galera, é o seguinte, todas as vezes que vocês escutarem assim, a internet ou alguma coisa não só a internet, mas da área da tecnologia, como que ele surgiu, ele se confunde com guerra, tá? Por quê? Porque antigamente as coisas surgiam ou evoluíam por causa da guerra. Então, como assim por causa da guerra, pessoal? A guerra, ela fez com que os países se mexessem muito. E a internet não foi diferente. Falando mais da internet, por exemplo, além da internet, a gente pode falar também, por exemplo, pegar uma coisa simples, a aviação. O avião, hoje ele é comum, transporte de passageiros, mas ele surge num período de guerra para levar combatentes. Ele evolui, tá? E a internet, para que ela surgiu? Num primeiro passo, ela surgiu para que os países pudessem se comunicar de maneira mais rápida. Então, para que houvesse uma comunicação mais rápida entre os países, né, eles criaram uma rede de comunicação. E essa rede é a nossa querida internet, tá? Quando começou, pessoal, começou com 4 conexões. Então, eram apenas 4 conexões. E aí, essas 4 conexões eram 3 universidades e um centro militar, tá? E como que funcionava, né? Porque qual que era o problema principal? Eram 4 computadores diferentes. Então, eles pegaram 4 computadores totalmente diferentes e conseguiram fazer com que eles se comunicassem, tá? Aí, galera, isso num princípio o governo achou interessante, criou uma rede. Essa rede chamava ARPANET, tá? Que era um projeto que era militar, porque era o governo que pagava, né? Então era o governo que arcava, né, com esse projeto aí. E aí era auxiliado, né, o governo dava o dinheiro e as universidades faziam as pesquisas, tá? Então era assim que se trabalhava. Bom,
o que aconteceu foi o seguinte, chegou uma hora, o governo começou a não ter mais controle sobre esse projeto. Por quê? Porque começou a ter muita máquina na rede. Por exemplo, eram 4, menos de um ano depois, já subiu este número para mais de 200, em 2 anos já eram 400, em menos de 10 anos já eram 100 mil. Então, assim, o que era uma coisa simples de se cuidar ou de se gerenciar, ficou algo bem complexo. E aí o governo sai desse projeto, né, o governo norte-americano, e ele começa a ser gerido só ali no caso, pelas universidades. E aí depois ela foi evoluindo, existem alguns protocolos, tem um protocolo que chama TCP/IP, né? E aí com a criação do TCP/IP se popularizou. Depois veio a rede de escada, né? E depois veio tudo que nós conhecemos aí de estrutura que temos hoje, né? Mas uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte, a rede, ela evoluiu muito mais em 10 anos do que nesses últimos nossos 10, 15 anos do que nos 60 anteriores, tá? Principalmente com as redes mobile. Bom, e como funciona a internet? Como é que a internet chega até o seu computador, né? Ela tem um meio aí, né? Ela não chega, não é por acaso. Eu vou explicar como é que chega da minha casa. Então, por exemplo, do meu computador, eu conecto no meu roteador. O meu roteador, ele se conecta em um modem que é da empresa que presta serviços. Então, a empresa que presta serviços, ela vai gerir essa conexão. Do meu modem, ele conecta no servidor da empresa, do servidor da empresa, ele vai para o servidor, no caso aqui nós temos um servidor no nosso estado, no estado de São Paulo, e aí ele vai para o backbone do nosso país, e aí sim ele chega à internet. Olha o caminho longo que é feito em milissegundos, tá? Então, todo esse caminho que a gente faz aí, que é feito, é feito em milissegundos, gente. É uma coisa muito rápida, né? Uma coisa absurdamente rápida, né? Vocês veem que vocês aí nem percebem, né, que houve essa troca de dados, né? Bom, e como que a internet chegou no Brasil? Pessoal, até o ano de 1995 não havia internet comercial no Brasil, tá? A internet do Brasil, ela era restrita a alguns setores específicos. Então, por exemplo, antes de 1995, se você quisesse ter internet, você tinha que mandar uma carta para a Embratel, e aí a Embratel ela iria ver se você podia ter internet ou não, porque a internet ela era restrita a órgãos de pesquisa e grandes empresas. É lógico, pessoal, que nesse período nós não tínhamos grandes ali empresas do ramo de tecnologia. Então, não existia ainda tráfego da rede igual nós conhecemos hoje, tá? Então, é muito restrito, tá? Aí, pessoal, em 1995, o governo brasileiro ele cria um órgão chamado FAPESP. O que a FAPESP fazia? A FAPESP, basicamente, a função dela era de gerenciar a rede. Então, a função da FAPESP era de gerenciar as conexões. Passado um tempo, pouco tempo, começou-se a popularizar
o uso da internet no país. Foi então que aí foi criado um outro órgão chamado Anatel. Esse existe até hoje. A Anatel, pessoal, ela veio para nos auxiliar, né? Para gerenciar de maneira melhor essa grande rede aí. Com a Anatel, aí vem a banda larga chega no Brasil em 2001, tá? E aí começa a ter internet rápida, entre aspas, igual vocês estão mais acostumados hoje, tá? Bom, galera, e quais serviços necessitam de internet? Se eu fosse falar para vocês, assim, simples, uma resposta simples, eu ia falar todos, né? Hoje não há um serviço específico que não faça uso da internet. Aliás, é difícil um serviço que não use a internet, né? É pelo contrário, tá? Então, hoje, por exemplo, se você vai fazer uma compra, você precisa da internet, né? Então, você vai passar o seu cartão. Se você não tiver acesso à rede, você não vai ter ali internet, aí você não vai conseguir fazer sua compra. Então, a internet hoje a gente usa o dia inteiro. Por exemplo, tem outras coisas, né? Por exemplo, seu ônibus, né? Quando você vai pegar o ônibus hoje, em qualquer cidade, você tem aí, ele tem um cartão. Aí você, esse cartão também ele é gerenciado por uma rede, tá? Então, tudo isso a gente usa a internet hoje, tá? Pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício aí. Responda o que vocês entendem, por favor. Vai lá, galera.
Vamos continuar, pessoal? Já deu tempo aí, né? Bom, galera, e aí? Outra coisa que vocês têm que entender é como é que você faz para acessar a internet, né? Como é que essa página chega até você, tá? Bom, muito simples. Vamos supor, você vai pegar ali o seu dispositivo, seja ele um computador ou seja ele mesmo o seu smartphone, né? E o primeiro passo é você abrir o seu navegador. Não? Aliás, já já a gente vai discutir o que é navegador. Vocês vão entender melhor isso aí. Então, abrir o seu navegador, você vai digitar o endereço lá. Vamos supor que você quer acessar a página da escola. Então, você vai lá, www.microcamp.com.br. Feito isso, pessoal, espera só um minutinho. Feito isso, né? Você digitou lá o www.microcamp.com.br, ele vai buscar esse endereço, tá? Então ele vai buscar na nuvem. E aí ele vai acessar o servidor. O servidor é onde a página vai ficar. Então, onde essa página fica armazenada, tá? Bom, continuando, achou o servidor é um computador físico mesmo, pessoal. Então, um computador onde a página fica salva. Uma das coisas que você tem que entender é que uma página web, ela nada mais é do que um arquivo comum. Vocês vão ver lá quando nós terminarmos, quando vocês fizerem as páginas web de vocês, é uma página normal, um arquivo, tá? Aí ele vai buscar nesse computador o arquivo, vai trazer para lá para o seu navegador e vai exibir na sua tela. Esse é o que fala, o giro que vai fazer ali, tá bom? Bom, e para vocês entenderem melhor como funciona um website, vamos fazer uma analogia com um jornal. Então vamos supor que um jornal ele vai precisar lá de ter um jornalista, um designer e um programador. O jornalista, ele vai escrever as notícias, tirar fotos e pegar vídeos. O designer, ele vai colocar isso corretamente na tela, vai dar cores e coisas assim e colocar tudo certinho. E o programador, por exemplo, ele vai colocar a parte de segurança, tá? E no nosso site, como é que isso funciona? Quem faz o papel de cada um? O papel do jornalista, quem faz o HTML, o papel do designer, quem faz o CSS, e o papel do programador, quem faz é o JavaScript. O que isso quer dizer, pessoal? O HTML, ele vai trabalhar com toda a parte estrutural, toda a parte de imagens, toda a parte de você vai digitar o seu texto, tudo isso é o HTML que vai fazer, tá? O CSS, ele vai fazer toda a parte de design. Então, todo o design da página, todo em volta da página, é o CSS que vai fazer. Então, o CSS é o que vai deixar, a gente fala, deixar a sua página mais bonitinha, tá? Ele que vai fazer essa parte, tá? E, por último, o JavaScript é a parte de programação. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, dá para fazer uma página só em HTML e CSS? Dá, tranquilamente. Tá? Você consegue fazer ali tranquilamente. O JavaScript é se você quiser pôr itens de segurança. Tá? Então, se você vai pôr itens de segurança, aí você vai precisar colocar também o JavaScript para que funcione de maneira correta. Tá? É lógico que isso não há obrigatoriedade. Você não é obrigado a utilizar o JavaScript, mas para deixar ele melhor, mais seguro, é interessante, tá? Mais uma vez, não quer dizer que você é obrigado a usar, tá bom? Isso não quer dizer. Bom, e esse aí ele usa o conceito de linguagens web.
que isso quer dizer? Lá aqui em tecnologia, nós utilizamos dois conceitos, basicamente. Um é a linguagem web e a linguagem de programação. A linguagem de programação é toda aquela que há interatividade. Então, você, basicamente, você faz uma pergunta e obtém uma resposta, tá? E a linguagem web é aquela que você vai pegar o recurso, tá, e vai exibir na tela. Nós temos dois exemplos aí de linguagem web, que é HTML e CSS, e o JavaScript, que é a linguagem de programação. Você consegue programar em JavaScript, dá para fazer bastante coisa. Tá? Bom, o HTML, eu vou mostrar um exemplo de um código em HTML. Ó. Este é um código. Vocês vão aprender a fazer tudo isso aí. Tá? Todo este código. Vocês vão aprender. E aí uma coisa que eu peço a vocês. Se for preciso, copie o código. Se você não tiver maneiras, por exemplo, quem não tem computador e tiver dificuldade de fazer no celular, copiem, escrevam mesmo, que vocês vão conseguir aprender cada vez mais. Esse é um exemplo de código da CSS. A CSS ela vai dentro do HTML ou em um link externo, mas ela é integrada o código no HTML, tá? E esse exemplo de um código em JavaScript. JavaScript também ele pode vir dentro do HTML ou então ele pode vir ali, ele pode vir como um link externo, tá? Pessoal, vamos para o nosso segundo exercício aí, por favor. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal. Bom, pessoal, essa eu vou... Essa eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, ó, só que eu quero que vocês entendam é o seguinte. É a questão dos sites que utilizam JavaScript. Pessoal, todos hoje usam JavaScript. O JavaScript ele é um complemento. Então, todos eles são necessários, tá? Para utilização. Outra coisa, pessoal, os conteúdos, né, que eu acabei de explicar. Um cliente é a sua máquina. O servidor é onde está a sua máquina hospedada. Tá bom? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Ou está tranquilo por enquanto? Bom, por último aí, pessoal, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam essa pesquisinha aí. E só ir me mandando, tá? Então, é só ir fazendo e já vai me mandando aí, conforme vocês forem acabando. Beleza, pessoal? Então, galera, por hoje a gente vai terminando aí. Semana que vem voltaremos, vamos falar um pouquinho da história do HTML e começar a digitar os códigos, tá? Então, pessoal, muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau, galera.